Olá, estamos começando mais um videocast Saúde e Consciência. Segundo pesquisa da Olímpicos, 75% dos corredores amadores do Brasil começaram a praticar o esporte durante a pandemia. Eu sou Alexandre Temponi e hoje, para conversar sobre corredores amadores e como evitar lesões, convidamos o professor Thiago Balford, professor do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Alexandre. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês. Primeiramente, para a gente começar um pouco, por que é tão importante praticar um esporte como a corrida? É isso, essa pergunta é sensacional, né? E eu tenho um gosto por falar disso, porque sou ortopedista, né? Então recomendo muito atividade física para os meus pacientes e sou corredor também, né? Então vou falar um pouco com lugar de fala aí também. A atividade física ela tem benefícios em várias esferas da saúde. A principal delas, e que começou a ser descoberta e muito valorizada, é a saúde cardiovascular, né? A saúde do coração, e também a saúde cerebrovascular, a saúde do cérebro, né? Isso para evitar infarto e evitar AVC, coisas que todo mundo tem muito medo aí. Então, isso é uma importância muito grande. E à medida que os estudos foram avançando, a gente foi vendo que outras coisas eram beneficiadas pelo exercício físico, tipo longevidade, viver mais, tipo saúde musculoesquelética, que envolve a minha área, que é a ortopedia. A pessoa que pratica atividades físicas tem menos dor, menos chance de queda, além do benefício muito importante que é da saúde mental. Evita ansiedade, evita depressão, melhora a qualidade de vida. Então, praticar exercício físico e a corrida é uma coisa essencial para quem quer viver bem. Perfeito. Thiago, é óbvio, você como ortopedista, você sabe quais são as lesões mais comuns que os corredores amadores costumam ter. Essa pergunta é a pergunta do dia a dia do consultório, né? Então, os corredores eles vão apresentar principalmente lesões ortopédicas, né? Associadas aos músculos, os tendões, ligamentos e os ossos. A principal, vamos dizer assim, a campeã, o carro-chefe, são as fraturas ou reações por estresse. Num termo bem leigo, assim, a famosa canelite, aquela dor na parte da frente da perna que o corredor passa a ter, principalmente se ele aumenta um pouco o volume ou aumenta um pouco a velocidade dos treinos, decide treinar para uma prova, alguma coisa assim, tá certo? E aí, obviamente, que outras lesões vão se suceder aí nessa escala de frequência. Depois da canelite, a gente tem principalmente as tendinites. Essas tendinites são inflamações dos tendões, que são estruturas que conectam os músculos aos ossos. Campeão de todas é o tendão de Aquiles, aquele que fica atrás do calcanhar. É um tendão que é muito acometido, né, por dores e inflamações durante a corrida. E também outros tendões, né, como tendões do joelho, tendão patelar, a famosa dor lateral no joelho, que é a banda iliotibial, ou até uma tendinite glútea, né, ao nível do quadril. Como o corredor ele pode ficar para melhorar essa relação com a tendinite, com a canelite, que são coisas comuns assim do dia a dia desse corredor amador. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de falar para quem está pensando em começar a corrida, ou começou de maneira muito descoordenada, é buscar uma orientação médica, tá certo? Então, acima de tudo, ver se o coração tá bom, né? Para poder correr. Fazer uma consulta com um cardiologista, um com um clínico, ou um com um médico da família, que possa avaliar se o coração tá tudo ok para a gente poder forçar aí. Dito isso, a gente passa a preparação musculoesquelética em si, né? Das articulações, da perna, da coxa, para poder desempenhar a corrida. Para esse aspecto, é essencial, é muito bom participar de algum núcleo social que envolva corredores, para poder trocar uma ideia de que tênis que faz mais sentido, de que roupa que é mais legal, de que forma que tem que correr. E no Brasil existem muitas assessorias esportivas que fazem esse tipo de papel para ensinar os corredores que não é sair no primeiro dia e começar correndo 10 quilômetros. Tem toda uma construção, né, que o corredor deve se fazer para chegar lá. Então, essencialmente, para evitar lesões, né, deve-se procurar assistência médica no início do processo para fazer uma avaliação geral e ter recomendações ou indicações específicas. Participar de grupos de corrida, isso favorece uma troca de informações muito interessante. E uma coisa que também é muito negligenciada pelas pessoas é associar o exercício de fortalecimento muscular associado à corrida. Aquele corredor que decide correr todo dia sem associar o exercício da academia, ou pilates, ou yoga, qualquer atividade que consiga fortalecer e alongar os músculos e os tendões, muito provavelmente vai ter algum tipo de problema aí no desenvolvimento e aumento de volume na corrida. Essa era justamente a próxima pergunta. Tem alguma importância, então, do fortalecimento muscular para o corredor? Não tem dúvida. Tem muita gente que gosta de jogar isso com muita evidência científica, e isso vira, vamos dizer assim, no nível bem profissional, uma discussão homérica entre grandes treinadores ao redor do mundo. Mas que o objetivo é a gente falar no nível amador,
Para aquela pessoa que não tem grandes objetivos de bater nenhum recorde mundial, o objetivo é realmente ganhar qualidade de vida, e para essa pessoa, sim, tem muita importância. A atividade de fortalecimento, que é aquela de ganhar força na musculatura, associada à atividade de mobilidade, que é aquela que vai alongar e ganhar mais movimento nas articulações, ela sabidamente vai dar menos dores, vai fazer com que o corredor consiga ter uma evolução melhor na corrida, e aí sim diminuir a chance de lesões, né, e tornar a corrida mais longeva ao longo do tempo. Agora um assunto que é um pouco polêmico, podemos dizer assim, é a questão do alongamento, né? Alguns falam que faz muito bem, outros discutem um pouco sobre a questão, o como isso ajuda o corredor. Você pode dizer um pouco mais como fazer o alongamento e se realmente é tão importante assim? Perfeito. Essa é uma polêmica, e a gente volta a isso no que eu falei, dessa questão do esporte de alta performance. Porque a gente sabe que o alongamento estático, aquele que a gente para, estica o pé para cima e fica naquela posição por algum tempo, ele pode diminuir um pouco a força da musculatura ao longo do tempo na corrida. Por isso, esses alongamentos estáticos, quando a gente está pensando em alta performance, muitas vezes ele é não recomendado. Pelo contrário, os alongamentos dinâmicos, que são aqueles alongamentos feitos em movimento, colocar o pé para frente, para trás, para um lado, para o outro, de maneira sucessiva, esses alongamentos favorecem a maior mobilidade das articulações, aquece o músculo e não diminui a força. Então, esse tipo de alongamento é um alongamento que, mesmo em alta performance, pode ser feito. Agora, para o corredor do dia a dia, para o corredor amador que não está buscando explosão muscular, bater tempos, né, e quebrar recordes aí, vamos dizer assim, fazer um alongamento estático não é um crime e pode ser feito. Certo, e tem alguma carga, algum volume que você recomenda para uma pessoa que está iniciando a trajetória na corrida por agora? Perfeito. Então, assim, é muito bom para quem está iniciando na corrida colocar um objetivo, uma meta. Porque se a gente não coloca uma meta específica, a gente não fica estimulado para aquilo poder desenvolver. Então, uma ótima meta inicial é fazer uma primeira corrida, uma primeira prova de 5 quilômetros. E eu gosto de incentivar os pacientes, inclusive, a fazerem provas oficiais, né? Hoje as provas de corrida estão muito comuns, né? Mesmo na capital e nos interiores do Brasil afora, e fazer isso em grupo é realmente muito estimulante. Então, pensar numa primeira prova de 5 quilômetros, tentando construir essa corrida contínua de 5 quilômetros num período de pelo menos aí 3 a 4 meses, é muito razoável para que a gente consiga fazer isso com saúde e sem ter nenhum tipo de lesão. Ótimo, e o tênis é muito importante na hora do corredor saber escolher qual tênis ele vai usar e como isso influencia a performance e a saúde desse próprio atleta mesmo assim. Perfeito. Isso é extremamente importante. Esse é um objeto de estudo pessoal que eu faço há algum tempo, né? A gente tem como informação de tênis, né, um viés comercial, né, uma influência comercial muito grande das indústrias do tênis. Ou seja, a indústria toda hora vai querer te mostrar que o tênis mais caro é aquele que dá menos lesão ou aquele que dá mais performance. Isso é um ambiente que carece de muita informação científica e as pessoas ficam meio perdidas de onde procurar e saber como escolher o melhor tênis. O que a gente deve entender nisso é que o principal fator para a escolha de um tênis deve ser o conforto. Ou seja, colocar o tênis no pé, fazer uma pequena caminhada na loja, ou se a loja tiver uma disponibilidade de uma esteira para poder correr, é extremamente importante e adequado que o corredor assim o faça, para ver se aquele tênis não está pegando em algum lugar, não pegou em algum lugar do tornozelo e vai incomodar. Então esse princípio deve ser seguido. Agora, para quem já está correndo há mais tempo, óbvio que algumas especificações do tênis pode ajudar e procurar um treinador, um ortopedista, um fisioterapeuta que tenha um conhecimento biomecânico dos tênis para poder fazer isso, é uma coisa que pode ajudar muito. Recentemente eu escrevi uma revista junto com um colega fisioterapeuta aqui de Belo Horizonte, exatamente dando uma orientação geral para as pessoas que desejam procurar um tênis, né, para iniciar a corrida, ou até aqueles corredores que querem escolher um tênis para aumentar a performance. Eu escrevi um e-book gratuito sobre isso, que está disponível na minha bio do Instagram. Quem tiver interesse aí vai estar disponível lá. Quais as dores os corredores amadores costumam mais ter quando começam a iniciar a corrida e como eles podem tratar isso com frequência? Perfeito. Então, assim, a dor mais comum da corrida se chama dor muscular tardia. É aquela dor num músculo específico, tá certo? Que normalmente vai acontecer de 1 a 2 dias após a corrida, podendo passar ali em 2 até 4 dias, tá certo? Essa dor pode ocorrer principalmente na musculatura da panturrilha, na musculatura da coxa e da musculatura do glúteo. Para evitar que isso ocorra, a carga da corrida deve ser muito bem controlada,
Ou seja, nada de sair correndo sem um objetivo específico, sem uma planilha específica. E as atividades de recuperação também devem ser respeitadas. Ou seja, nada de fazer 3 treinos da corrida, segunda, terça e quarta. Esses treinos devem ser espaçados, tipo segunda, quarta e sábado, para dar tempo do corpo recuperar. E além disso, algumas atividades que controlam essa dor na musculatura podem ser utilizadas, tipo gelo local depois da corrida ou massagens, liberações miofaciais, né, feitas com um profissional adequado. Isso tudo também pode colaborar para essas dores não aparecerem ou, se elas aparecerem, para que elas saiam mais rápido. Certo, e qual a importância da postura e técnica na hora de correr para evitar essas lesões e dores? Excelente. A gente, de maneira técnica, a gente fala que essa é a biomecânica da corrida, né? Essa talvez seja uma coisa que as pessoas dão muito mais importância do que a gente deveria dar, porque cada indivíduo, cada ser humano tem um gesto natural para correr. Todo mundo fala assim: ah, corre esse quarteirão aqui, todo mundo sabe, todo mundo chega até o final do quarteirão correndo. Às vezes a gente pode até achar que alguns correm de uma maneira diferente, ou mais esquisito que o outro, mas está todo mundo correndo e vai chegar no mesmo lugar. Então, existe talvez uma ideia de que todos deveriam ser padronizados, correr com o corpo mais inclinado, com uma passada em tal velocidade. E hoje já tem evidência científica sólida que a tentativa não orientada de mudar esse padrão individual biomecânico da corrida pode ser um fator para causar mais lesões do que para ajudar o corredor nessa estratégia. Então, para corredores amadores, a ideia é: não tente mudar um padrão natural de corrida, porque isso pode sim sobrecarregar alguma articulação. Muito interessante. E como o sono e a alimentação são importantíssimos para a saúde do corredor também. Perfeito. Então, isso entra nas atividades que a gente diz atividades de recuperação, tá? O sono é um momento que todo ser humano vai fazer as atividades regenerativas no corpo, melhorar as dores, restaurar os músculos, as articulações e os ligamentos que foram sobrecarregados ali durante a corrida. Inclusive, os corredores que estão com algum problema eventual ou numa escala de trabalho muito grande, em que o tempo de sono começa a ser muito curto, esse índice de lesão começa a aumentar substancialmente. Então, nada de correr grandes distâncias depois de uma noite mal dormida. Essa, sem dúvida, não é uma boa ideia. Então, sem dúvida, o sono é essencial. Em relação à alimentação, também é outra parte essencial. Para a corrida, a gente precisa, para restaurar bem os músculos, um bom nível de vitaminas, um bom nível de minerais, um bom nível de proteínas e de carboidratos, que vão ser aquele tipo de alimentação que vai nos dar verdadeiramente energia para a gente conseguir desempenhar a atividade física. Então, assim, as pessoas tendem a valorizar muito na alimentação o suplemento, aquilo que vai comprar, aquilo que está na moda, aquilo que está no Instagram, mas isso é a parte menos importante da história. A parte mais importante é ter uma alimentação verdadeiramente balanceada, que a gente fala, que é uma alimentação dita assim comumente como mediterrânea, né, que é importada dessa região lá da Europa, porque é uma alimentação que significa o seguinte: rica em verduras e legumes, ela é pobre em gorduras e utiliza proteínas magras, tipo peixe, frango e outras carnes magras. Ótimo. Para finalizar, Thiago, qual a importância do esporte e da corrida para a saúde mental da pessoa mesmo? Eu acho que essa pergunta talvez seja a pergunta chave de todo esse processo, né? Assim, a gente está vivendo uma epidemia muito grande de problemas de saúde mental no Brasil e no mundo, né? Então, os índices de depressão, ansiedade e suicídio nunca estiveram tão altos e a gente nunca documentou isso tão bem. E existe evidência científica muito sólida de que a atividade física, e principalmente a atividade física aeróbica, aquela que faz suar, né, como a corrida, é uma das coisas mais importantes para poder melhorar a qualidade de vida e melhorar os indicadores desses problemas de saúde mental. Existe aqui em Belo Horizonte, e inclusive é um projeto que eu tenho apoiado muito recentemente, um tipo de atividade de promoção à saúde mental associada à corrida que chama Atleta por Propósito, que é um tipo de iniciativa que entende o esporte como agente de transformação e faz com que nós, corredores, corramos por um propósito, né? E é até interessante divulgar aqui, essa iniciativa ela se encontra todo último sábado do mês, na Lagoa da Pampulha, para fazer um evento que chama Quilômetros pela Vida, que é uma ação em promoção da saúde mental, de prevenção ao suicídio, utilizando a corrida e conectando pessoas que estão verdadeiramente dando importância às causas de saúde mental e utilizando o esporte como agente de transformação. Acho que isso é muito importante, além da própria prática, a convivência com outras pessoas também, né?
Não tem dúvida. Essa parte social é fundamental para as pessoas não desistirem de praticar, né? Porque por mais que a gente às vezes acorda, tá um pouco frio, ou tá calor demais, ou o treino é muito longo e pode desanimar, se a gente tem um amigo, um grupo, um colega, um familiar que vai cair com a gente, um acaba incentivando o outro, né? E a gente acaba não desistindo de desempenhar essas atividades e ganhar todos esses grandes benefícios que a corrida, a atividade física consegue ter na nossa vida. Professor, muito obrigado pela participação aqui no programa. Perfeito. Eu que agradeço. O Saúde e Consciência fica por aqui. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto e outros assuntos da saúde, fique ligado no nosso canal e nas nossas redes sociais. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.